Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. A revista Época desta semana traz em sua capa uma reportagem bombástica, onde aponta o ex-presidente Lula como o grande operador de um gigantesco esquema de corrupção internacional em parceria com a empresa Odebrecht, usando o dinheiro do BNDES, que é dinheiro do povo brasileiro. E este é o assunto do comentário de hoje de Alamar Regis. A revista Época desta semana traz uma reportagem bombástica e corajosa como matéria de capa, finalmente colocando o ex-presidente Lula como o grande operador de um gigantesco sistema de corrupção internacional. A revista, que traz alguns documentos em sua reportagem, diz que Lula montou um enorme sistema junto ao Odebrecht para a realização de megas construções em países que atendem à sua visão política, ou seja, a visão de esquerda, tanto na América Central como na África. Obras bilionárias com dinheiro do BNDES, que é dinheiro do povo brasileiro. O acerto era feito, ou talvez continue a ser feito, com os presidentes dos países em questão, com objetivos de que grandes obras apareçam aos olhos do seu povo como competência do governo para fins eleitoreiros. Ou seja, o presidente ser reeleito ou eleger o seu sucessor para que o sistema de governo se perpetue no poder. É como Bolsa Família por aqui. O detalhe é que o dinheiro subtraído do povo brasileiro era conseguido junto ao BNDES, a juros bem baratinhos, a um custo que não se conseguiria em lugar nenhum do mundo, desde que as obras fossem feitas através da Odebrecht, a fim de informarem a opinião pública do Brasil que a operação estava sendo feita para beneficiar a empresa brasileira. Que conversa bonita. Essa empresa, claro, é a Odebrecht, né? Você, meu ouvinte, tem ideia da receita anual da Odebrecht? 100 bilhões de reais. Tomou um susto? Você não ouviu mal, não. Não é 100 milhões. É 100 bilhões de reais por ano durante este período de governo do PT. Uma empresa no Brasil que fatura 100 milhões em um ano, fatura mais de 8 milhões de reais por mês. O que implica que seja uma empresa grande no Brasil e não é para qualquer uma. Agora, imagine uma que fatura 100 bilhões. A revista, que jornalisticamente tem que publicar também a defesa da acusação, procurou ouvir aqueles que, como sempre, desmentem o que foi publicado no país do famoso o advogado nega, assumindo algumas coisas e dizendo que outras não existiram. Sabem o que a Odebrecht disse? Que com essas operações ela gerou 1,2 bilhão de dólares em divisas para o Brasil. Primeiro questionamento. Se as operações de subtração de dinheiro do BNDES são sempre feitas em reais, por que apresentar esses tributos em dólares? A segunda é a seguinte. Se do cidadão comum o governo brasileiro extorque de 27% a 35% sobre os ganhos em impostos sobre a renda, como é que pode, de uma empresa que fatura 100 bilhões de reais em um ano, esse mesmo governo arrecadar só 3 bilhões e meio de reais, que é a conversão de 1,2 bilhão de dólares, que a própria Odebrecht diz ter gerado em divisas para o nosso país com essas operações? Quer dizer, então, que em cima do cidadão comum ele mete a mão em 27% a 35%, mas numa mega empresa como a Odebrecht só cobra 3,5%? Quanta bondade, né, senhor presidente Lula? Como é que fica o discurso do tal governo do povo, que diz ter que tirar mais dos mais ricos para dar para os mais pobres? Expliquem isto melhor para o povo brasileiro, senhor ex-presidente Lula e senhora presidente Dilma Rousseff.
O pior é que a revista que saiu recentemente gerou uma irritação enorme no Lula, que chegou a dizer em palanque que a moral dele é maior que a de todos os editores da época e da Veja, obviamente querendo desmentir mais uma vez tudo o que foi publicado. Ótimo, presidente Lula. Já que, pelo que consta, o senhor apenas deixou o Palácio do Planalto, mas não deixou de governar, já que continua mandando em nosso país. Levemos em consideração que o senhor pode estar certo, que a época e a Veja possam estar inventando todas essas matérias porque não gostam do PT. Tudo bem, sem problema nenhum, não vamos lhe condenar previamente. Só que tem uma forma de provar que tudo é invenção. Que seja então aberta a caixa preta do BNDES, para que todo o povo brasileiro saiba quais foram as operações feitas nos últimos 12 anos. Quais foram os valores e para onde foram destinados. Bote tudo isso na internet para o povo saber. Pronto, ficará tudo esclarecido e ninguém terá dúvidas sobre a verdade verdadeira. O PT deve conhecer o velho ditado que diz: quem não deve, não teme. Estamos aqui esperando que o governo anuncie o mais rápido possível que foi determinado ao BNDES divulgar para todo o povo brasileiro todas as suas operações. Só assim, Lula, você vai provar que, de fato, a matéria da época foi inventada. A edição desta segunda-feira do Jornal Rádio Fatos fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência massiva. Estaremos de volta amanhã, terça-feira, dia 5 de maio, neste mesmo horário, com novas informações. Uma excelente semana para todo mundo e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.